Bom, boa noite para todo mundo. Meu nome é Eduardo e vou falar sobre um pouquinho da vida de desenvolvedor numa startup, tá? Eu vou abordar alguns tópicos, basicamente 3, sobre algumas coisas que a gente acaba descobrindo quando você começa a trabalhar numa startup e isso no contexto de um desenvolvedor, beleza? Bom, já falei, meu nome é Eduardo, esse é meu Twitter, o meu blogzinho aí, se vocês quiserem depois acessar, me seguir também. Bom, trabalho no GetNinjas. Quem conhece o GetNinjas aqui? Pô, legal, bastante gente. Então nem vou precisar explicar, né, o que é o GetNinjas, né? Mas enfim, eu sou desenvolvedor lá, eu sou mais focado em front-end, mas também trabalho com back-end e qualquer coisa que precisar lá. Fazer café também eu faço. Enfim, estamos contratando, vocês tiverem interesse aí e tal, e jabazinho, né? Olha, é uma boa ideia, viu? Vou levar essa feature lá para a galera. Bom, são 3 tópicos principais que eu queria citar, que para quem estava acostumado a trabalhar num ambiente mais corporativo ou numa empresa convencional, mais estabelecida, um pouco maior, percebe essa diferença, né, quando começa a trabalhar numa startup. O primeiro tópico principal é de inovação, né? A gente já falou bastante aqui de coisas... por exemplo, de machine learning, né, inteligência artificial aqui, e eu acho que um dos principais pontos de startups é impulsionar a inovação, né? Isso é um dos pontos que fazem atrair alguns talentos, né? É o que a gente acabou de falar, pô, é difícil achar pessoas assim, mas se você tem inovação em coisas diferentes, que a sua startup trabalha e você incentiva esse tipo de uso de tecnologias novas, você acaba atraindo talentos, né? Principalmente hoje, a gente tem bastante desenvolvedor que escolhe trabalhar em empresas pela tecnologia que essa empresa trabalha, né? Então, esse é um ponto interessante, quando você muda assim da água para o vinho, aí, vamos dizer assim, né? De empresas convencionais para startup, né? Outro ponto de quando você tem esse lance de impulsionar a inovação, você motiva mais as pessoas, né? Eu já trabalhei em umas 3, 4 startups e a maioria delas, quando a gente fala de implementar coisas que são recentes, tecnologias novas, né, e que a galera tá no hype aí e todo mundo quer usar e testar, você acaba motivando as pessoas, a estudar, né, começar a ler mais sobre o assunto, se iterar sobre aquele assunto, e assim você faz com que essa galera cresça profissionalmente, né, que é o outro ponto principal, acho que, da inovação, né? Ela faz com que as pessoas estudem mais e assim crescem profissionalmente, né? Evoluem nesse aspecto. Ok, então esse é um ponto principal, assim, o crescimento profissional, principalmente para mim, acho que eu vinha de uma empresa bem convencional, a gente utilizava tecnologias antigas e era aquilo e não mudava mais, né? Então você não crescia, você não aprendia mais, você sabia aquilo e já dominava aquilo e acabou. Você é o mestre daquela área e nunca mais você precisa evoluir, né? E startups, elas têm muito essa pegada de você querer aprender mais e desenvolver coisas novas, né? O outro fator principal que a inovação causa é distribuição de conhecimento, né, na comunidade. Então, se você é um front-end, um back-end e viu que lançou uma coisa nova, começa a estudar aquilo, de repente você começa a escrever posts sobre aquilo, você tem mais experiência para falar, por exemplo, numa palestra, e esse conhecimento começa a ser distribuído entre a comunidade, né? Então, é um dos pontos principais aí que eu acho também de inovação, né? Outro item desses 3, e eu separei 3 porque é 7 minutos, então tem que falar rapidinho. Flexibilidades, né? Esse é um ponto também, acho que já até participei de um cast, não sei se vocês conhecem o Dev na Estrada, a gente falando sobre esses pontos, né, de flexibilidades. Um deles é o local de trabalho. E eu acho que isso, pelo menos aqui no Brasil, o lance de você trabalhar home office ou full remote surgiu das startups, né? Uma porque você tem o gasto reduzido, né, de escritório e de você ter que manter um local, né, para essas pessoas trabalharem. Isso é meio estranho de falar, mas sim, as empresas precisam cortar gastos, né? Startups precisam cortar gasto. As pessoas trabalhando em casa, além de cortar o gasto, você corta o tempo de você ir até a empresa, né? Então, você tem um ganho dos dois lados aí. E para quem é desenvolvedor, você está em casa e você tem essa flexibilidade de não precisar se mover até o trabalho, né? Então,
é um ponto bem interessante e a galera às vezes procura startups que tenham suporte a home office, né? É um atrativo hoje para a maioria dos desenvolvedores. Horários flexíveis, né? A maioria dos desenvolvedores, pelo menos eu, gosta de trabalhar em alguns horários alternativos, né? Não muito convencionais. Então, durante a noite você não tem barulho, não tem telefone tocando, não tem pessoas falando ao redor e é um silêncio maravilhoso. Então, você tem essa possibilidade em algumas startups de trabalhar nesses horários, né? Por exemplo, na madrugada, de manhã você faz as suas coisas normais de pessoas comuns, né? Além de desenvolvedores, a gente é humano ainda. Então, os horários flexíveis eu acho que é um ponto também bem interessante. Apesar de que, a gente falando isso no contexto de desenvolvedor, né? Algumas empresas, algumas startups têm pessoas que trabalham com atendimento, então precisa respeitar o horário comercial, enfim, né? Mas especificamente para desenvolvedor esse é um ponto bem legal, né? No dress code, né? Esse também é um ponto bem... Parece meio bobo a gente falar isso ainda, mas sim, ainda tem empresas que têm dress code, né? Você precisa estar vestido de social ou de determinada roupa, não pode vestir tal roupa. Então, eu acho que as startups vieram para quebrar um pouco esse conceito também, né? De, pô, não é porque, por exemplo, eu estou de bermuda aqui que eu desenvolvo menos ou mais do que uma pessoa, né? Ou o meu caráter é diferente, ou sou um mau caráter ou não, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto positivo que as startups trouxeram. Um ambiente mais amigável, né? E com mais diversidade. Geralmente, as startups têm esse ambiente mais amigável porque o intuito de todo mundo trabalhar ali é crescer junto, fazer a empresa crescer, então o altruísmo é maior, as pessoas querem fazer aquilo funcionar. Então o ambiente é um pouco mais amigável, né? Lógico que tem exceções e provavelmente você já deve ter visto algumas empresas que não são bem assim, né? Mas, no geral, eu acredito que seja assim. Pelo menos nas empresas que eu trabalhei, a maioria delas eram assim. E com mais diversidade, esse é um ponto interessante. Ainda não é muito forte isso, tá? Mas eu vejo esse movimento de mais diversidade, seja com gênero, de sexo, de raça, enfim, de qualquer tipo de diversidade aflorar mais no ambiente de startups, tá? Mas é discutível também, a gente está engatinhando nisso ainda, mas eu vejo mais forte nas startups. Último ponto, só para fechar, empoderamento, né? Quem nunca ouviu falar da cultura Spotify, né? Que virou modinha, todo mundo está falando, implementando squad, guilda. Cara, isso não é novidade. A cultura ágil vem falando disso faz uns anos já, né? Bastante tempo, na verdade. Mas eu acho que o termo que eles lançaram, squads, guildas, fortaleceu um pouco esse lance de cultura ágil, né? Então, tem esse ponto positivo, né, da cultura Spotify que todo mundo quer implementar. No fim, você tem os conceitos de times multidisciplinares, decisões não centralizadas. Então, tudo isso que o Agile já trazia, né? Mas essa cultura, Spotify, meio que deu nome aos bois, né? Então, acho que é um dos pontos interessantes também. Times com mais poder de decisão, né? Então isso veio também, eu acho que da cultura ágil, né? As pessoas poderem, mesmo de outras áreas, decidir coisas do produto, né? Influenciar nas decisões de funcionalidades da empresa, né? Do produto, do serviço. E a construção coletiva de cultura, que eu acho que a gente ainda está engatinhando nisso, mas eu vejo também bem mais forte nas startups esse conceito de criar uma cultura interna, tanto de relacionamento entre as pessoas, desenvolvimento das próprias pessoas. Não tem esse aspecto de, eu quero crescer acima de todo mundo aqui, sabe? Eu acho que eu vejo muito menos em ambiente de startup. Decisões baseadas em dados, né? Esse acho que tem sido o mote dos últimos anos aqui no Brasil, Big Data, Machine Learning, a gente fazer track de tudo e analisar esses dados para tomar decisões. Não é mais achismo, né, como a gente falava, né, o xismo, né, que o pessoal falava muito. Então, com dados, você consegue tomar decisões um pouco mais baseadas no mundo real, não só no feeling de certas pessoas, né? E eu acho que as startups trouxeram isso para a gente também. Senso de responsabilidade, que é o último ponto desse item de empoderamento, que eu acho que com o lance do empoderamento dos times, as pessoas que trabalham em startups têm esse senso maior de responsabilidade do que eu estou fazendo, o impacto daquilo que eu estou fazendo para o mundo ou para as pessoas, o que eu estou fazendo
realmente para a minha sociedade, né? Esse sentimento de responsa mesmo que é criado no ambiente de startup, eu acho que aliado ao pragmatismo, né? Que é o que a gente já falou aqui, não fazer o extreme go horse, mas também não reinventar a roda, né? É um pragmatismo. Então, eu acho que é um dos pontos também bem legais aí dos ambientes de startup. E é isso, pessoal. Obrigado.